Fala galera, beleza? Moçada, vamos trabalhar agora as fases de evolução desse processo de globalização. Bora lá? Bora lá. Moçada, primeira fase do processo de evolução da globalização. Começa no século XV com as grandes navegações. Apenas o que eu preciso lembrar nesse período? Precisamos lembrar a consolidação do sistema capitalista. Precisamos lembrar o período das grandes navegações, ou seja, a busca pelo Oceano Atlântico. É a era dos descobrimentos. Tudo bem? Precisamos lembrar o pacto colonial, tá? Relação entre colônias e metrópoles. Precisamos lembrar a integração entre Europa, África, Ásia e América. Espera aí. Como assim a integração? Europa será a solda entre esses 4 grandes continentes. Europa, ela se conecta com a Ásia, especiarias. Ela se conecta com a África, mão de obra. A questão do escravismo. E se conecta com a América, matérias-primas. Então existe uma conectividade. Primeira fase, as grandes navegações. Primeira fase, capitalismo colonialista. Perfeito? Bom, nessa fase os estados são absolutistas e a política econômica ela é de base mercantilista. Com a base mercantilista eu tenho um estado intervencionista. Então a globalização ela se expande, mas sob exatamente as rédeas de um estado. Tá massa? Beleza? Bom, o que vai mudar? Chegamos ao século XVIII. Século XVIII, a era das grandes revoluções. Revolução política, social e econômica, produtiva. Ou seja, politicamente nós temos a quebra de uma estrutura absolutista de poder e passamos a ter uma estrutura mais liberal, politicamente falando. Perfeito? Do ponto de vista social, a ascensão de uma classe burguesa. Do ponto de vista econômico, o capitalismo ele molda o lucro do comércio para o lucro produtivo, onde nós teremos o desenvolvimento de grandes fábricas. E a estrutura produtiva é exatamente uma produção em larga escala e em série. Durante essa fase do capitalismo, a política liberal, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus ganham projeção, certo? Esse capitalismo, ele molda um neocolonialismo. E ao final do século XIX, o surgimento das bolsas de valores, onde a gente tem as ações e os títulos de dívida pública sendo negociadas. O capitalismo, ele se expande globalmente. O capital se torna mais volátil e especulativo. As regiões estão mais integradas e interdependentes entre si. Mas ainda com um Estado-nação muito forte. Essa é a característica daqui. O Estado-nação ele é forte. Século XIX. Entre 1945 e 90, a globalização ela continua. Só que essa globalização, né, eu li um livro recentemente agora que o rapaz dizia o seguinte: há uma globalização, mas de meia banda, meia boca. Por quê? Porque quando a gente pensa em globalização, pensa em global, no todo. Mas durante a Guerra Fria, as disputas ideológicas entre o capitalismo e o socialismo freiam esse processo integracionista global de fato. Havia uma globalização capitalista, certo? Havia um Estado liberal em crise, a implementação de um Estado keynesiano. Porém, todavia, né, nos anos 50 e 60, nós teremos a grande expansão das multinacionais ao terceiro mundismo. Tudo bem para vocês? Teremos, por exemplo, a industrialização latino-americana, a industrialização do sudeste asiático com os tigres asiáticos. Então eu estou moldando uma nova integração. Se no século XVIII e XIX, primeira e segunda revolução industrial, no século XX, a terceira revolução industrial, conhecida como a revolução técnico-científica e informacional. Uma grande estrutura de informática, uma grande estrutura de robótica, biotecnologia, que acelerou exatamente os processos de trocas informacionais. E o mundo fica cada vez menor, com o comércio cada vez mais se expandindo. A interdependência aumenta. Tudo bem? Beleza? 1971 quebra dólar-ouro, eu fragilizo esses mercados, dando maior instabilidade a esses mercados. E a globalização pós-90 é aquela que nós temos a sociedade em rede. A internet desenvolvida para o âmbito militar nos anos 60, nos anos 90, ela ganha uma projeção popular. E a popularização do uso da internet potencializou a cibereconomia.
o comércio eletrônico, como a Amazon.com, como, por exemplo, a própria Livraria Cultura aqui no Brasil. Tudo bem? É uma sociedade conectada, é uma sociedade em rede, aonde nós teremos a consolidação de blocos econômicos e a intensificação das trocas comerciais entre os países. Lembrar que nos anos 90, o Estado keynesiano ele é globalmente substituído. Grande parte dos países, 90% deles, tem uma economia mais aberta nos anos 90. Participam cada vez mais de blocos econômicos. Sociedades estão mais conectadas e integradas. O Estado-nação está mais enfraquecido. O globalismo ganha força. Tudo bem? Beleza? Tá aí as 4 fases para vocês rapidamente memorizarem para a provinha de vocês. Tudo bem, gente? Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a nossa próxima dica de globalização. Valeu!